Isso eu tenho que fazer. Agora, como que eu vou fazer? Posso fazer circuito motor, posso fazer de outra forma. Isso fica a liberdade total do professor. Mas eu tenho que estar inserido nisso. Não posso, eu vou dar uma brincadeira. É. Senão a gente vira animador de auditório, né? Eu costumo chamar de... Se a sua aula é uma aula que um animador de buffet infantil faz igual, por que você foi para a universidade? Exato. Então, quando eu estava dando aula para meus alunos, quem estava assistindo falava, mas que farra que esse cara faz. Os alunos rolavam no colchão gordo, caíam lá, eles subiam na escada, eles saltavam, eles se penduravam. Eu sabia exatamente o que eu estava querendo. Quem estava assistindo falava, mas esse cara ganhando mole, né? Ele está se divertindo, brincando com as crianças. Mal eles sabem toda a estrutura de fisiologia que está embutida nisso. Bom, trabalhei infantil, que é a base de tudo. Aí, mesmo quando eu estou no infantil, eu tenho que pensar no desenvolvimento, né? Tá, o desenvolvimento, isso é importante. Vamos lá. Desenvolvimento da estrutura corporal da criança. Muito bem. Vamos olhar o esqueleto humano? Cara, vamos recordar, né, os estudantes aí, anatomia. Esqueleto axial e esqueleto apendicular. Caramba, esqueleto axial, uma cadeia de uns ossinhos sem vergonha, um empilhado um em cima do outro. Não vai dar certo esse negócio. Pô, mas por que tem aquelas curvas, né? Pô, tem uma lordose na cervical, depois uma cifose na torácica, outra uma lordose na lombar, depois uma nova cifose na sacral. Opa, olha a engenharia aí, né? Essas curvaturas favorecem que haja um equilíbrio. Mas mesmo assim, né? Para pensar, é complicado. Bom, a natureza deu desenvolvimento para nós de dar um cilindro muscular chamado musculatura do córtex. Esse cilindro muscular é que vai dar a estabilidade para você fazer tudo que você quiser. Então, eu, como professor de infantil, eu vou dar queimada. A criança fazer o movimento de lançar a bola no amiguinho. Espera aí, nossa, o membro superior ele vai fazer um movimento que vai mexer com toda a estrutura do quadril. Se eu tiver a musculatura do corpo bem trabalhada, ela vai formar um cilindro rígido que vai estabilizar. Eu estudei que, ao fazer o movimento, antes de iniciar o movimento, há uma contração antecipatória da musculatura profunda para dar o equilíbrio para eu fazer o lançamento e não prejudicar minha coluna. Agora, para isso, eu tenho que desenvolver a musculatura do peito. Tem que dar. Criança. Então, quando eu pego a criança, eu falo para ela, vamos brincar de caranguejo? Ela põe a mãozinha no chão e o pezinho, ela está andando, está trabalhando a musculatura do corpo. E o caranguejo, ao contrário, agora, está trabalhando a musculatura do corpo. Então, quem está vendo, ele está brincando com a criança. Não, eu estou fortalecendo o core da minha criança. Então, percebe a diferença? Perfeito. Como é importante no infantil? O trabalho do infantil é fundamental. E essa brincadeira... Desculpa, essa brincadeira de imitar os bichos, eu faço muito isso. Só que assim, a maioria das pessoas vão enxergar isso, vão enxergar, olhar para uma queimada e vão ver a queimada. Vão olhar para uma criança imitando o caranguejo ou imitando o elefante e vão ver o caranguejo. Mas a gente está vendo qual grupo muscular, quais alavancas estão trabalhando. Quer dizer, a força da gravidade está atuando numa determinada... num ângulo que a gente já conhece. Se eu colocar a criança nessa posição, se colocar na outra, tudo isso vai alterar toda a cadeia muscular que está sendo trabalhada. E assim eu estou fazendo um trabalho resistido, né, um trabalho de fortalecimento no chão. Enfim, o problema é a gente enxergar só a ponta do iceberg, né? Então, mas isso é fundamental para o profissional de educação física. Só para completar, para nós fecharmos o infantil, né?
Nós havíamos falado sobre a musculatura do core. Então, tem que trabalhar a musculatura do core? Tem, em toda aula de educação física escolar. Mas por quê? Porque eu quero 100% de desenvolvimento. Eu tenho pouco tempo, eu deveria fazer todo dia atividade física. E não é isso que os governos colocam para nós. Então, tem que aproveitar, todo dia tem que trabalhar o core. Perfeito. Aí nós falamos naquela história da queimada. Espera aí. O garoto vai fazer um lançamento da bola. Opa, ele vai vai tracionar o braço lá para trás, alongou a musculatura do peitoral e vai fazer o lançamento. Ele alongou. Peraí, alongou. Alongamento é importante. É fundamental. O corpo, ele depende de estímulo. O que você usa, desenvolve. O que você não usa, perde. Verdade isso? É. Vou te dar um exemplo. Aí vamos puxar para a fisioterapia, né? Você teve uma lesão, quebrou o braço, você vai e ficou com a tipóia no braço por um longo tempo. O que acontece? Você não está usando a musculatura extensora do cotovelo. O que o teu corpo faz? Você não está usando, é proteína, ele vai usar em outro lugar. Ele retira sarcômeros na extremidade. Quando você tirar a tipóia ou gesso, você não vai conseguir esticar o braço, porque está faltando sarcômeros aqui. Atrofia. Exatamente. Agora, isso... mas esse cara está viajando, é verdade? Gente, está ali em cima o livro. Procura lá. Fisiologia Médica do Guyton. Tá aqui, ó. Tá aí. Aqui. Se você procurar... Isso, é esse mesmo. A gente está falando, a gente está mostrando o Guyton para falar de educação física escolar. Tá, gente? Fisiologia médica, né? Isso, tá aqui, ó. Se você olhar no Guyton, você vai procurar, você vai achar. Se você procurar, você vai encontrar isso que eu estou te falando. Você perde sarcômeros na extremidade. Tá. Aí o cara vai na fisioterapia. O que o fisioterapeuta faz? Ele vai começar a fazer movimentos de estímulo, de alongamento, para que o teu corpo, tudo que nós fizermos de estímulo, o corpo tem um poder, uma capacidade de adaptação. Então, ele vai, no processo de adaptação, voltar a colocar novos sarcômeros nas extremidades até que você consiga voltar ao movimento normal. Entendi. Então, eu tenho que fazer alongamento a vida inteira. Sim, porque tudo que você fizer em educação física escolar, você vai ter amplitude de movimento. Quanto mais alongado for o teu músculo, mais amplos serão os movimentos. Que legal. Então, eu tenho que trabalhar a musculatura do core e alongamento. E como é que eu faço para alongar com criança? Gente, brinca com a criança de infantil para se esticar. Ela vai estar fazendo alongamento. Então, eu acho interessante, como é que pode o professor... eu vou dar uma queimada. Porque sim. Porque eu tenho que ter alguma coisa para preencher o tempo da minha aula. Porque eu estou trabalhando a lateralidade, estou trabalhando a sociabilidade, inserido no contexto do meio que ele vive, sabe? Aquelas coisas. Isso já está, né? Isso já é inerente. É isso que eu falo. Toda a questão da organização social, da sociologia, da integração, da psicossocialização, isso é de extrema importância para o desenvolvimento integral do ser humano, mas isso já está inserido no contexto. Você já vai conduzir uma atividade sabendo que essas questões estão inseridas ali e vai trabalhar em cima disso também. Né? Exato. Mas é muito mais além, né? Então, mas quando você trabalha na educação escolar, são dois pilares que sempre tem que estar presentes. O pedagógico e o fisiológico. O pedagógico, desde que não se contrapõe ao fisiológico. Perfeito. Isso é fundamental. Então, quando eu falei da organização neurológica, eu citei para você o Rudolf Steiner. Agora, Sim. Como é que esse cara, em 1920, percebeu que havia uma sequência no desenvolvimento do cara? Se só em 1950 que puderam
comprovar que era verdade. Você vê como funciona? Mas o senhor falou lá no começo da conversa, o senhor falou sobre perguntas e respostas. Exatamente. Hoje um aluno, ele descobriu isso porque ele perguntou, ele se questionou. E o questionamento, professor, é a base do conhecimento. Não existe nada que se conheça que não tenha partido de uma pergunta. É a base do método científico. É o que eu costumo dizer, eu chamo de mente inquieta. Então, exato. aqueles que têm mente inquieta, aqueles caras chatos que ficam querendo saber por que de tudo, são esses que fazem as mudanças. Então, está sempre se questionando, para que você realmente possa formar a sua visão de mundo. Então, a minha visão de educação física ela é formada por perguntas. Naquela primeira pergunta que eu fiz para você e para todos que estão nos vendo e ouvindo, o que é mais importante, perguntas ou respostas? Aqueles que acham que as respostas são importantes são aqueles que estão na mão das respostas prontas. Então, são aqueles que caminham de acordo com o que falaram. Pô, mas o cara é doutor em não sei o quê, ele é mestre em não sei o quê, ele é da universidade de não sei das quantas, ele disse que é, então é. Ah, mas você se questionou? Será que é? Não pode ser diferente? Não podemos ter uma outra visão? É por isso que a educação física, quando você fala, pô, mas não é melhor 2 aulas de 30 minutos do que uma de 50? Aí o que acontece? Eu até deixei anotado aqui para não esquecer, né, de comentar. Um aluno de graduação, ele entra na faculdade para obter informações. Essas informações que ele vai buscar lá, elas só existem porque muitas pessoas originalmente perguntaram e se questionaram e foram pesquisar sobre aquilo. Uns descobriram algumas coisas, outros descobriram outras coisas. Aí a gente precisa deixar bem claro, né, para todos os alunos de graduação, profissionais, que uma informação científica, ela não é uma lei pétrea da ciência. Ela pode ser que uma verdade de hoje seja um jornal velho de amanhã, né? E uma outra coisa que a gente está falando aqui de educação física escolar, a gente está falando de fisiologia, a gente está falando de neurologia e também, dentro do contexto do nosso bate-papo, sobre filosofia também, né? A gente fala, eu ouço muito dentro do ambiente escolar, professor, veja se o senhor concorda ou não comigo. Nós precisamos formar cidadãos críticos. Nós precisamos de uma sociedade questionadora, formar cidadãos críticos. Aí eu me transformo num cidadão crítico e chego dentro do sistema escolar e falo assim, olha, a educação física do jeito que tá, não tá legal, por causa disso, disso e disso. Não, você não pode falar isso porque é desse jeito e não vai mudar e ponto final. Mas que cidadão crítico que a gente quer formar, então? Né? Não sei o que o senhor... No meu livro, inclusive, tem um ponto que eu coloco isso. Logo no começo do livro, eu falo sobre a palavra crítica. Eu vi. Acha que eu estou falando isso porque... Depende de como você entende crítico. A palavra crítica vai depender do tipo de visão de mundo que você vai ter.